Boa noite, amados irmãos. Sempre bem, a graça do Senhor Jesus, amém? Quando te perguntar se você está bem, você tem que dizer que está sempre bem, porque se Jesus está no controle da sua vida, você está sempre bem, apesar das ondas, o Senhor está no seu barco, amém? Coisa boa, coisa preciosa essas crianças, né? As crianças, elas se sintonizam com a vontade de Deus e têm uma sensibilidade espiritual impressionante. Essa semana, o Guilherme, meu filho, o primogênito, ele me procurou, falou: pai, pede para o Ed colocar no louvor, e citou as músicas. Porque as crianças estão gostando mais das músicas que nós adoramos a igreja do que aquelas músicas de criança. Interessante, viu? É uma nova geração. É um fenômeno aí. E elas estão adorando o Senhor com o que nós estamos adorando. E elas compreendem o que elas estão fazendo. Então, por isso nós pregamos, nós desafiamos para o arrependimento crianças, porque nós cremos que o Espírito Santo desperta pequeninos. E o Guilherme pediu. E eu não tinha falado nada com o Ed, sempre o nosso vocalista manda uma sugestão, e depois eu tiro uma, ponho outro, né, Ed? De acordo com o que vai acontecer no domingo. E todas as canções que o Guilherme pediu estavam no programa da semana. Então, não precisou fazer nada. O Yuri deve ter conversado com o Guilherme em espírito, né? E ele estava adorando o Senhor aqui. Então, que os nossos filhos possam desejar adorar o Senhor. Amém? Então eu não coloquei hino nenhuma semana porque o Guilherme queria adorar com aqueles hinos, aquelas músicas. Espero que você tenha adorado também. E eu creio que era a vontade de Deus, porque o Yuri em oração também escolheu. Então nós temos uma equipe trabalhando, buscando sintonia para adorar o Senhor. Que coisa boa. Isso é Deus tocando, né? Começa a orar, fica com os ouvidos espirituais aí, ó, antenado. Deus fala, você ouve. Senão ele fala e você não escuta. A mesma coisa é uma mesa farta. Muitas vezes a sua mesa, na sua casa, tem de tudo. Do almoço tem salada, tem carne, né? Então tem fibra, tem arroz, tem macarronada, tem peixe, tem carnes diversas, tem suco, vai ter sobremesa, comida boa, e você pode olhar para a mesa, quero comer. E ficar desnutrido. A mesma coisa é no reino de Deus. Nos domingos Deus tem colocado uma mesa farta para nós. Se você tiver fome e sede, você vai comer o pão do céu e vai beber da água da vida todo dia, toda semana. Eu procuro todas as vezes que vou preparar uma palavra, eu oro para que Deus dirija, para que seja alimento para o rebanho do Senhor. Então, se você está recebendo alimento, ele vem de Deus. Se você quiser comer, você vai se fortalecer. Se você não quiser, não podemos fazer nada. Mas você pode escolher o que come, o que tem na mesa. Amém? Pela manhã nós começamos um assunto que nós vamos terminar domingo que vem de manhã. Então, não é agora. E nós começamos há 3 semanas atrás uma exposição de Efésios. Nós vamos continuar hoje, Efésios capítulo 2, a partir do versículo 11 até o verso 22. O tema principal dessa porção é o que nós somos em Cristo, ou o que somos em Cristo. Vai ser projetado aí, Efésios capítulo 2, versículo 11 ao verso 22. Diz assim: portanto, lembrai-vos de que outrora, vós gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança
e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Baixe sua cabeça e busque o Senhor nesse momento, peça para Ele abrir a porta do seu coração, a palavra, para que você possa compreender, ser edificado nesta noite, no nome santo de Jesus. Ore ao Senhor, onde você está. Pai de amor, nós te bendizemos, te louvamos, te adoramos, te agradecemos, porque o Senhor nos deu esse tempo nessa noite, separados, para observarmos Tua palavra. Tua palavra viva e eficaz, mais cortante do que a espada de dois gumes, capaz de discernir os intentos do coração. Venha trazer revelação, venha trazer discernimento, venha trazer direção em nossas vidas pela Tua palavra. Venha edificar, fortalecer a Tua igreja, que ao sairmos daqui nessa noite, saiamos, ó Deus, desafiados a uma nova vida com o Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. O tema principal dos 3 primeiros capítulos deste texto de Efésios é a nossa alta posição em Cristo. Então nós começamos nas últimas 3 semanas ministrando. Você pode ainda acompanhar, se você entrar lá no Facebook ou no YouTube da igreja, você vai ter acesso às mensagens que nós pregamos. Se você está desatualizado, você ponha em dia e aproveite para conhecer um pouquinho mais do que Deus tem, da sua vontade para as nossas vidas. No capítulo 1, Paulo descreveu lá primeiro as riquezas que o Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo doou à igreja, seja nos elegendo, seja nos redimindo e nos selando para a glória. Ainda na segunda porção, Paulo ora, nos ensinando a orar, uma oração segundo a vontade de Deus, uma oração numa condição superior. Quando Paulo vai trabalhar a questão de Cristo ser formado em nós, a ponto de a gente poder orar numa outra esfera, não materialista, mas exatamente buscando o enchimento do Espírito, buscando a maturidade cristã. Esse é o alvo maior das nossas orações. E domingo passado nós falamos do capítulo 2, de 1 a 10, sobre a nossa salvação pela graça de Deus somente, mostrando que éramos sem Cristo, o que nós somos em Cristo e qual o propósito da graça de Deus em nós. Por que fomos salvos? Agora Paulo vai tratar da obra de Cristo em nós. A obra de Cristo em nós, o que de fato somos em Cristo. Ele vai trabalhar aqui a esfera da unidade entre os judeus e os não judeus, entre judeus e gentios, gente que conhecia
a Deus e gente que não conhecia Deus, que não tinha um relacionamento com Deus, gente que nasceu dentro da estrutura judaico-cristã e gente que não nasceu nessa estrutura. Gentios, gente sem Deus. Esses, unidos aos judeus, se tornam agora o corpo de Cristo, que Paulo já havia mencionado no capítulo 1, versículo 23. E ele vai concluir essa porção aqui, falando de que nós somos edificados em Cristo. Então, nessa porção, ele utiliza de comparações. O interessante é que você vai pegar a carta de Efésios, se você fizer uma leitura minuciosa, você vai ver que Paulo sempre trabalha em 3 esferas: passado, presente e futuro. O tempo todo ele faz isso. Eu conversava com a Adriana agora à tarde, foi interessante como o apóstolo Paulo tinha uma mente, mostrando o que éramos, o que nós somos e o que seremos, o tempo todo. O que fizemos, o que fazemos, o que nós faremos. O tempo todo na sua carta, ele revela esses 3 tempos. E ele vai mostrar aqui, essa comparação entre judeus e gentios aqui, 3 aspectos. O aspecto sem Cristo, o aspecto com Cristo e o aspecto em Cristo. É isso que nós vamos ver um pouquinho aqui. Então, em primeiro lugar, Paulo vai comparar judeus e gentios aqui sem Cristo. Qual era a condição deles sem Cristo? Sem Cristo, separados. Era uma condição de separação. Então, aqui podemos dizer que há uma metáfora. Ok? A ideia daqueles que estavam dentro da aliança, eram da família de Abraão, e por isso eles eram circuncidados, para dizer que faziam parte, que era um povo separado, e aqueles que não tinham a marca da circuncisão, que não eram da família de Abraão. Uns unidos por uma aliança, outros separados, literalmente separados. E o Antigo Testamento, ele caminhou todo assim. Inclusive, quando da construção do templo, havia o pátio dos gentios e o pátio dos judeus. O gentio não podia entrar no pátio dos judeus. Havia ali, então, uma separação. E não havia apenas uma separação entre 2 povos, um povo que nasceu dentro da aliança e um povo fora da aliança, mas havia uma separação entre Deus e o homem. No próprio templo havia um lugar chamado Santo dos Santos, e ninguém podia entrar naquele lugar, a não ser uma vez por ano, o sumo sacerdote, que se consagrava para aquele momento, para entrar em nome do povo. E ai dele se não estivesse santo diante de Deus. Ele era fulminado. Então havia um véu que separava ali as relações. Então a linguagem desses versículos pinta um quadro muito negro da posição dos antes da vinda de Cristo. Ele começa assim, versículo 11, acompanha comigo. Versículo 11, portanto, lembrai-vos. A maior parte dos leitores originais aqui de Paulo, eles eram gentios. Paulo é o apóstolo dos gentios. Ele prega o evangelho especialmente para os não judeus. Alcançou muitos judeus, mas ele foi chamado, um apóstolo fora do tempo, para levar o evangelho aos gentios. O interessante é que a igreja de Atos, lá no início, deveria ter feito essa missão, que era para ser testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Tinha que sair da estrutura judaica, mas Jerusalém é uma cidade muito boa para se ficar. Eu creio que Paulo fazia parte do propósito de Deus. Deus levantou Paulo perseguindo os crentes com um propósito, e a própria diáspora era uma maneira de espalhar, tirar daquele contexto e obedecer à ordem de Deus. Eu creio que a vontade de Deus, ela se cumpre na terra e no céu, sempre. Como dizíamos para os nossos filhos, ou pelo menos nossos pais diziam: olha, se você não quiser ir, você vai marchando, mas você vai. Marchando quando o menino vai, não quer ir, mas tem que ir.
é quando a vontade de Deus, muitas vezes, ela tem que ser forçosa na nossa vida. Deus tem que dizer, você vai ter que caminhar. Você não quer, mas eu quero. E se eu quero, você vai ter que ir. Quem é você, Jonas, para não pregar em Nínive? Se eu estou mandando você para Nínive, qualquer atalho seu vai ser ruim. Mas você vai ter que pregar em Nínive, nem que seja com raiva, bronco. E o melhor, eu vou fazer algo extraordinário, mesmo que você não queira. Você pode pregar uma mensagem que você não quer pregar, porque a mensagem não é sua, é do Senhor. Você pode pregar sem o entusiasmo que você deveria, só que o Espírito Santo é meu. Ele age onde, como e quando quer. Convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E aí Deus opera e o milagre acontece. Mas sabe o que é bom? É quando a gente está no lugar certo, pela motivação certa, fazendo a coisa certa. As coisas casam. Aí as coisas acontecem. Então esse povo, os gentios, eles eram os leitores originais. Então Paulo está fazendo eles aqui se lembrarem da posição deles. Só lembrar de onde está Éfeso, tá? Antes de receber o evangelho. Então Paulo está pregando, através dessa carta, está instruindo a igreja de que antes, qual era a situação dele? Portanto, lembrai-vos. Você se lembrou de onde você estava antes de conhecer Jesus? Qual era o seu estado? Qual era a sua situação? Talvez você era como aquele homem que teve um encontro com Jesus, que era cego, agora ele estava vendo. Ou do paralítico que andava. Da mulher que tinha hemorragia, mas agora é uma mulher sã. Da que seria apedrejada porque ela era uma adúltera, uma prostituta e foi curada, transformada, foi salva. É uma mudança de status. Jesus está dizendo, Paulo está dizendo, portanto, lembrai-vos. E ele continua no texto, outrora vós gentios na carne, diante dos homens, eles eram gentios. Olha, eu quero dizer para você que diante dos judeus nós continuamos. Nós somos gentios. Nós somos um povo estranho à aliança. Nós brasileiros, a não ser que você seja um descendente direto de judeu. Eu creio que a maioria aqui não é. Deve ser descendente de italiano, português, misturado com um tanto de coisa, não é isso? E se tornou nós, brasileiros. Mistura de europeus, africanos, indígenas. E aqui nós estamos, brasileiros. E esta região aqui, onde é um berço da civilização brasileira, então, nem se fala, uma miscigenação. Dificilmente temos aqui um sangue judaico. Dificilmente. Então, gentios. Podemos dizer que eu prego nessa noite para gentios, e eu dos quais eu também. Então, na carne, gentios. E diante de Deus? Não. Não há essa acepção, Senhor. Não é assim que Deus nos vê. Paulo estava dizendo, não é assim que Deus vê vocês, Efésios. Não é assim. Antes, gentios. Independente do que nós somos, judeus, gentios, em Cristo, Paulo vai dizer, 1 Coríntios 10:32, somos a igreja de Cristo, somos o corpo de Jesus. Somos a igreja do Senhor Jesus. Quando alguém recebe o Senhor Jesus, quer seja judeu ou gentio, já não é mais tal diante de Deus, mas passa a ser membro de um corpo. Diz o texto, ele continua ainda no versículo 11, chamados incircuncisão. Esse termo era a forma insolente que o judeu chamava ou tratava os gentios. Eles eram incircuncisos porque não haviam sido circuncidados como todo judeu. E muitos de nós somos incircuncisos hoje, ou da nossa geração, porque não foram batizados. Não passou pelo rito de entrada da família da fé. O sinal visível da graça invisível. Não passou, não foi batizado ainda continua como um pagão, como um ímpio. A classe de princípios. Sábado nós temos aqui então o intensivo. Então fica a dica aí.
procurar o nosso irmão Cleito aqui, que está no canto. Olha, eu quero tornar membro da igreja, eu quero receber o sinal aí do batismo. Então, você tem que fazer no sábado aí, o curso que nós vamos fazer aqui. Então, aqueles que não haviam passado pelo rito, chamados incircuncisão, Paulo então está fazendo um contraste entre aqueles que eram circuncidados e os que não eram. Se antes essa era a situação, hoje é diferente. Muitos de nós somos incircuncisos na prática, ainda que circuncidados pelo testemunho de fé, ainda que batizados e professos, permanecemos como se não fôssemos. Isso é triste, é como se declarasse Jesus como Senhor, mas não resolvesse obedecer às ordens do Senhor. Chamasse Jesus de Salvador, mas negasse a obra de sua salvação. E ele continua, versículo 12, acompanha comigo. Separados da comunidade de Israel, naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e o quê? Estranhos às alianças da promessa. Deus tinha no Antigo Testamento uma aliança com a nação de Israel, e essa aliança, ela era governada através de uma teocracia, muito diferente do nosso governo. E quando alguém fala qual que é a forma de governo, eu sou teocrático, porque a Bíblia é. Para mim, quem governa é Deus. É Ele que põe governos e Ele que tira governo. É a porta que Ele abre, ninguém fecha, que fecha, ninguém tem capacidade de abrir. A teocracia nunca foi abolida. Você pode abolir na sua vida, mas Deus continua sendo Deus. A ordem vem de cima para baixo. É unilateral, determinativa. Deus governa, e Deus vai continuar sendo Deus, independente do que você pensa dele. É disso. Você não consegue diminuir nem aumentar o tamanho de Deus, nem ofuscar, nem mudar a sua glória. Mas você pode andar debaixo da glória de Deus, debaixo da vontade dele, agradando o Senhor. Teocracia é o governo de Deus. Deus foi estabelecido quando? Quando o povo entra na terra da promessa. Deus deu os juízes. Não havia governo, não havia Estado. Havia uma nação, mas não havia formalização do governo. Não tinha lugar para pagar imposto. Não tinha. Não tinha policiamento. Não tinha. Todas as vezes que os inimigos se levantavam contra o povo de Deus, Deus levantava um líder, geralmente alguém que menos pensavam que ele se levantaria, ele levantava um Gideão para libertar o povo. E para mostrar que a força não estava no libertador humano, e sim no libertador divino, que era uma teocracia, Deus empoderava estes de uma maneira tal que dominavam seus inimigos, e a glória era do Senhor. Gideão não precisou de derrotar 300 mil midianitas, ele não precisou de 300 mil judeus. Foi 300. E na verdade, eles nem lutaram. Quem derrotou foi o Senhor. Isso é uma teocracia. A teocracia, ela acontece e é administrada por uma lei, a lei de Deus, o seu estatuto, o seu juízo, os seus mandamentos. Ele que regula as relações e estabelece os governos. Aqueles que não eram judeus, eram estrangeiros, estavam alienados dessa aliança, então, não estavam debaixo, não entendiam esse governo de Deus. Por isso não oravam, não buscavam, não temiam, não adoravam, não conheciam, não se aprofundavam em seu relacionamento com Deus. Estavam separados da comunidade de Israel. Havia uma comunidade, uma vida comum. O que dirigia a vida comum de Israel era a lei de Deus. A lei de Deus. O que regula a comunidade da igreja é as Escrituras. São os mandamentos do Senhor. Em 2 mandamentos ele reduz a igreja e faz a igreja caminhar na graça.
Ama o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, todo o teu entendimento, toda a sua sabedoria, graça, e ao teu próximo como a ti mesmo. Se você conseguir fazer isso, você agradou a Deus. Deus governando. Diz que os gentios, eles estavam alienados, separados, eles eram estranhos. A aliança é estranha. Por isso nós vivemos num mundo que a aliança do Senhor é estranha para o mundo. Os valores do reino de Deus são estranhos para o mundo. Nós estamos alienados ao mundo, ao mesmo tempo que o mundo está alienado à igreja, porque nós estamos em esferas diferentes. A Bíblia diz que nós já estamos assentados em lugares celestiais, enquanto muitos deles estão ainda no império das trevas. A linguagem não é a mesma, os valores não são os mesmos. Se nós vivemos os valores das trevas, ainda não estamos assentados. A nossa alta posição em Cristo não está acontecendo. É por isso que nós, como crentes, precisamos ser crentes inteligentes. Minha posição em Cristo não é esta. Eu não estou sob o jugo do mundo. Eu não ando no curso do mundo. Eu não sou mais gentio. Eu não estou mais estranho. A aliança, pelo contrário, eu estou dentro da aliança. Eu ando nas promessas de Deus. Como o pastor Anderson falou agora há pouco, no meu futuro Deus já está. Ele já está lá na frente. E é lá que eu vou chegar. E ele termina essa porção dizendo, versículo 12 ainda, não tendo esperança e sem Deus do mundo, só podiam tomar conhecimento da aliança e das promessas do Senhor através do povo de Israel. Assim eram eles. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 12, que a partir da família de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Capítulo 12 de Gênesis, quando Deus chama Abraão para ser ele uma bênção. Ele diz assim, Abraão, quem te abençoar, eu abençoo. Quem te amaldiçoar, eu amaldiçoo. Se tu uma bênção. Se tu uma bênção. Em ti, Abraão, vão ser abençoadas as famílias da terra. Quem não entra na família da aliança, não está na bênção. Não existe vida fora da igreja, relacionamento com Deus fora da igreja. Ninguém é um indivíduo isolado. Ou você entra pela comunidade da fé, você pode dizer, a igreja não presta, a igreja tem defeito, a igreja tem problema. Tem mesmo, aqui é o lugar de um tanto de pecadores. Mas quando você está doente, você vai no hospital, está cheio de doente também, e lá é lugar de cura. Aqui não é diferente. É um lugar de gente cheia de defeito, mas é uma comunidade que Deus ama, que Cristo morreu por ela na cruz. E ela não está alienada da vontade de Deus, ela está no centro da vontade de Deus. Então, em primeiro lugar, Paulo vai falar sobre, fazendo essa comparação, judeus e gentios, sem Cristo. Podemos dizer, uma vida pregressa, um passado separados. Era separação, mas não era essa caminhada que Deus queria para nós. Paulo continua, a partir do versículo 13 agora, ele vai comparar judeus e gentios com Cristo. Agora, com Cristo, o que eles são? Um só corpo. Com Cristo, um só corpo. Sem Cristo, separados, inimizados. Judeus e gentios inimigos, brigando a vida inteira. Inimigos. Não podiam estar juntos. Não podiam cultuar Deus juntos. Em Sião só entrava judeu. Agora, quando Cristo entra na história, Paulo vai dizer, tudo muda. Versículo 13 em diante, ele vai trabalhar isso, judeus e gentios unidos com Cristo. O último estado agora é tão perto quanto o primeiro. Aquele que estava separado, agora está unido. Aquele que não fazia parte, Paulo vai dizer assim, faz parte do mesmo corpo. Eu creio que esse sermão, para um judeu, era uma afronta. Fala assim, o gentio é seu irmão.
Aquele que não nasceu na mesma família que você é seu irmão. Espiritualmente é da sua família. Você vai dizer, mas não tem a minha cor, não nasceu na minha terra, não é parente de sangue. Não importa. E nesta família tem brasileiro, canadense, japonês, chinês, africano, e tudo que for que você pensar aí tem. A Bíblia diz lá em Apocalipse, capítulo 7, que ele tem um povo de todas as tribos, povos, línguas e nações. Um corpo. Ambos fazem parte agora da igreja de Cristo, são o corpo vivo de Cristo. Versículo 13, ele começa assim, mas agora. Antes, o texto dizia, portanto, lembrai-vos, outrora, mas ele vai dizer, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Paulo indica que havia um contraste entre a vida anterior, o passado, e agora o presente dos gentios. E diz que isso é em Cristo, antes estavam no mundo. Versículo 12, sua condição era sem esperança, agora estão em Cristo, com todos os privilégios do céu. E você precisa observar os contrastes do texto aí. Paulo vai usar nesses versículos, aí desde o versículo 12, para cá, esses temas. No mundo, depois ele vai dizer assim, vocês estavam no mundo, agora em Cristo. Naquele tempo, depois ele usa o termo, agora. Ele vai usar o termo separados, depois ele vai falar assim, aproximados. É o que Deus faz em nossa vida. Alheios à vontade de Deus, dentro do centro da vontade de Deus. Versículo 14, diz assim, porque Ele é a nossa paz. Porque Ele é a nossa paz. O verso 14, o versículo 15 e o versículo 17, Paulo praticamente, ele vai se completando o que é o ensino dele. Ele vai dizer assim, olha, Ele é a nossa paz. No versículo 15, fazendo a paz. Versículo 17, evangelizou paz. Ele está no mesmo ensino lá de Colossenses, capítulo 1, versículo 20, diz que havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse com mesmo todas as coisas que é sobre a terra, que é sobre os céus. De ambos fez um, judeus e gentios, diz que ele tornou amigos em Cristo. Olha, você pode não gostar do seu dedo mindinho, mas ele está no seu corpo, e se ferir vai doer o corpo inteiro. Quando está bem, todo o corpo percebe que está tudo bem. Paulo está dizendo assim, olha, como um corpo, que é um organismo vivo, e todos os órgãos são vitalmente importantes, agora, com Cristo, todos nós somos importantes dentro do corpo. Temos o mesmo valor dentro do corpo. Quando ele vai escrever aos Coríntios, ele vai dizer sobre dons, ele vai falar que é como se cada parte do corpo desenvolvesse o seu próprio papel, mas todos igualmente úteis e importantes. Aquele que parece ser inferior, ele tem um papel tão importante quanto aquele que parece ser superior. E quem tem a falta de qualquer membro ou sentido, sabe o que eu estou falando. Como é importante estar bem. Uma dorzinha de cabeça incomoda. Uma dificuldade em qualquer membro do corpo incomoda o corpo todo. Se você quebrar o pé, você não vai trabalhar. Todo o corpo tem que ficar junto. Não tem como ser, eu vou deixar o pé em casa e vou com o resto para... Não dá. Não dá. Se entrar uma sujeirinha aí, ó, sabe, um cisquinho, pode ser aqui, mas a sua mente diz assim, está tudo mal, incomoda, porque é um corpo. Paulo está dizendo assim, você não quer seu olho mais? Ele é o gentio. O judeu fala, não, eu não posso ficar sem o olho.
assim que Cristo fez. Nós somos um corpo. Ele trouxe paz. E diz o texto ainda, versículo 14, tendo derribado a parede de separação que estava no meio. Aqui Paulo está fazendo uma alusão primária àquela separação que havia no pátio entre gentios e judeus. O gentio, ele tinha um pátio. Podemos dizer que era, quem já foi de trem de Belo Horizonte para Vitória, e tem uma turma aqui de Valadares, sejam bem-vindos, hein? Sabe o que eu estou falando, a turma ali. E tinha uma época no trem que assim, tinha a executiva, que tinha ar-condicionado, as poltronas, tinha a primeira classe, era bancos de madeira, tinha uma ventilação, e eu andei de primeira classe, a primeira viagem que eu fiz. Eu fiquei um mês arrancando minério da orelha, sabe? Onde tinha uma curva ficou com minério, porque a mesma estrada de ferro é utilizada para transportar minério. E ainda tinha uma classe inferior. Hoje só tem, acho que a classe executiva lá agora, está bonito, você fazer o passeio de trem. Mas havia essas alas de separação dentro do templo. O gentio, podemos dizer que ele chegava lá cheio de minério, o reverendo. Ele não entrava. Ele ficava na subclasse. O judeu falou, até aí você pode vir, Lá na Índia, eles eram os Dalits, os miseráveis, os não privilegiados, os que não fazem parte da classe melhor. Paulo está dizendo, está todo mundo na mesma classe agora. Ou é todo mundo na executiva, ou é todo mundo na econômica. E diz para o judeu, onde você quer ficar? Não, eu quero ficar na executiva. Então o gentio também vai estar. Todo mundo derrubou essa parede. Havia pena de morte para o gentio que entrasse na ala dos judeus. Mas o mais interessante é que havia essa separação e o judeu achava que tinha acesso, mas o santo, nem o judeu entrava. Achava que estava unido, mas ele estava tão separado quanto o gentio. Sabe por quê? Porque ele não tinha acesso. Celebramos 500 anos da Reforma Protestante no último mês. Um dos resgates da Reforma Protestante é o sacerdócio universal de todos os crentes. Nós entramos no Santo dos Santos, nós adoramos o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, não precisamos de sacerdote algum, a não ser Jesus Cristo. Não há véu, é direto, não tem intermediários. Falamos com o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, aquele que está na sala de comando, que tem todos os botões do universo. Ele aperta, ele decide para um ir, ele vai. Ele manda voltar, volta. Olha que privilégio nós temos. Paulo está dizendo, acabou a separação. Todos nós temos acesso direto, não há distinção. Por isso, Paulo escreve aos Romanos, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, e você pode ler lá, o trato de Paulo é gentio e judeu, não há nenhuma distinção. Imagino Pedro lendo Romanos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, antes daquela transformação, daquele encontro com Cornélio. Até lá, quem conhece a passagem de Atos, Pedrão ainda estava assim, era muito gentil, muito judeu ainda, né? Ele tinha que abrir a mente dele. Diz que desce um lençol, e na visão que Pedro tem, há vários animais, entre eles ali tinha um imundo. E o Espírito Santo disse assim, mata e come. Ele, não vou comer esse negócio não. O que Deus santificou é santo. O imundo ali, para Pedro, era aquele que não era judeu. Todos debaixo da mesma graça. Não há distinção. Por isso nós pregamos o evangelho a todos os lugares, entendendo que em qualquer lugar pode haver alguém lavado no sangue do Cordeiro
de Deus. Aquele que estava numa baixa posição, numa posição inferior, Paulo está dizendo, ele tem uma alta posição em Cristo Jesus. Olhe como você trata seu irmão em Cristo, porque em Cristo Jesus ele está assentado em lugares celestiais. Ele é importante, ele é lindo, ele é precioso, ele é maravilhoso. O Salmo 133 vai dizer, como é bom, como é agradável que os irmãos vivam em união. O Salmo não era para judeu, é para a igreja, é para o corpo vivo. Ainda dentro do versículo diz assim, inimizade, talvez decorrente dessa separação, de não ser herdeiro das mesmas promessas, uma alusão clara ao que João narrou em seu evangelho, capítulo 1, versículo 11 em diante, veio para o que era seu, os seus não, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da vontade da carne, nem da vontade dos homens, mas de Deus. É vontade de Deus, irmão. Paulo está replicando o que João já tinha trago no Evangelho. Verso 15. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz. Não um indivíduo, mas uma nova criação da qual Cristo é o cabeça. Criados em Cristo. Diz ele que dos dois criasse, é Cristo que faz isso. Um novo homem, não dependente de ordenanças, mas como era no Antigo Testamento, mas frutos da graça de Deus, uma nova criatura em Cristo Jesus, do qual Paulo vai falar, que nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Então, independente da sua raça, estirpe, em Cristo Jesus você é uma nova criatura, em Cristo Jesus. Versículo 16, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ele a inimizade. A cruz é o marco final da inimizade. Novamente uma referência aos judeus gentios, destruindo por ela a inimizade, isto é, pela cruz somos identificados na cruz, na morte de Jesus somos assimilados uns aos outros e tornamos parte de um corpo vivo, um corpo vivo. Por isso não precisa reunir semanalmente, adorar o Senhor junto. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá eu estou no meio deles. O cabeça sempre coroa a igreja, sempre está presente no meio da igreja. Verso 17 e 18, e vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, paz aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Aquilo que se desdobrava, que era separação, agora união judeu e gentio em Cristo, vós os que estáveis longe, gentios, mas aos que estavam perto, os judeus, apaziguados em Cristo Jesus. Com Cristo, um novo corpo. Novo corpo. Ambos unidos, ambos reconciliados com Deus, ambos tendo acesso direto a Deus. Essa reconciliação e esse acesso é manifesto no escritor de Hebreus. Hebreus capítulo 10, 19 em diante, diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos a firme confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. E aí ele vai falando sobre não deixar de congregar, de assimilar, de cuidar, de admoestar uns aos outros. Foi escrito no ano 43 aqui, um trato, Hebreus, foi escrito para crentes judeus, para falar, olha, não apenas os gentios fazem parte do mesmo corpo, mas ambos agora têm livre acesso ao Santo dos Santos. Santo dos Santos. Tenta o irmão intrepidez,
coragem para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho. A porta está aberta da comunhão com Deus. Agora, além de estar ambos reconciliados, ambos são sacerdotes com acesso ao Santo dos Santos. Não há mais véu de separação, não há mais barreiras. É o sacerdócio de todos os crentes. Você hoje, meu irmão, fecha a sua porta. E fechada a porta, ora teu Pai em secreto, e Ele que te vem em secreto, te recompensará. Não precisa chamar Maria, Antônio, José. É no nome de Jesus que você entra na presença de Deus e pode ter comunhão com Ele. Pode fazer a ceia. E como eu disse no início, Ele te dá uma mesa farta. Você decide o que você vai comer. Mas você pode se alimentar da presença de Jesus. Você pode buscá-lo profundamente. Você pode se relacionar com Ele. Pode ter comunhão íntima com o Senhor Jesus. Não há separação. Por fim, Paulo vai falar agora no sentido futuro. Então ele trabalha o passado que, na comparação judeus e gentios, sem Cristo, eles estavam separados. Com Cristo, eles são um corpo. E Paulo vai dizer agora, em Cristo, o que seremos em Cristo? Um só edifício. Um só edifício. Porque um corpo nós já somos. Mas o prédio está sendo construído. O prédio está sendo construído. Paulo agora vai mudar a linguagem. De corpo, de um organismo vivo, ele passa para falar agora de algo estrutural. A figura muda a partir do versículo 19. Lá em 1 Coríntios 6,19 diz assim, Paulo falando da igreja como um corpo humano, e ele muda depois do termo. Diz assim, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, e que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Em 2 Coríntios 5,1, Paulo começa a mudar de corpo para edifício. Olha para você entender essa mudança. Presente corpo, futuro edifício. Ele diz assim, 2 Coríntios 5,1, sabemos que se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, esse corpo orgânico vivo, que você tem, faz parte do corpo da igreja, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. A ideia de Paulo é dar uma estrutura, uma forma estruturada para a relação com Deus, ao mesmo tempo funcional e relacional, que é a igreja, um organismo vivo, que é a habitação de Deus, somos nós, para habitarmos um dia com Ele, para sermos um edifício do qual Ele é a base. Aí o versículo 19, Paulo começa assim, a última porção aí, assim, essa é a conclusão lógica que Paulo chega, assim, tem uma vírgula e diz assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, vocês já não são gente sem pátria, já não são gente sem teto, já não é mais assim. Vocês já não são mais estrangeiros, não são mais estranhos, não precisam perambular de um lado para o outro. A presente posição do gentio foi inteiramente mudada em relação ao anterior. Não são mais estranhos, são um povo agora que tem pátria. Um povo que tem pátria, mas diz assim, mas concidadão dos santos, em Cristo Jesus, judeus e gentios, temos nós uma nova cidadania, somos cidadãos dos céus. É o mesmo ensino que o apóstolo, quando ele escreve aos Filipenses, capítulo 3:20, pois a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Versículo 21, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de subordinar a si mesmo todas as coisas. A nossa vocação é elevada, estamos num outro nível em Cristo Jesus, somos habitação de Deus. Versículo 20, Efésios 2:20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas.
A igreja, que é o corpo, está sendo apresentada agora como um prédio que está em construção, que está sendo edificado sobre valores, sobre princípios mais elevados. E Paulo vai citar os aspectos aqui. Primeiro, o aspecto é que está sendo edificado sobre os apóstolos, sobre o que os apóstolos receberam do Senhor Jesus, o que também entregou à igreja. A essência das Sagradas Escrituras, as doutrinas, os princípios, os valores, aqueles que nos legaram as riquezas. A igreja edificada, então, nos apóstolos e nos profetas. Aqui Paulo não está dizendo profetas do Velho Testamento, mas nas Escrituras como um todo, tudo que é revelação profética, tudo aquilo que Deus estava trazendo a respeito da igreja. A revelação é progressiva das Escrituras. O contexto geral, o fundamento aqui é que o testemunho e o ensino desses homens de Deus, de tal maneira impactou na formação da igreja. Então a igreja é edificada sobre fundamentos. Todo prédio precisa ter alicerce. Paulo dizendo assim, além de um corpo vivo, nós estamos edificados sobre um alicerce. E diz o versículo ainda 20, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. A pedra angular é a pedra que mantém a segurança do edifício. Em outro termo, vai dizer que também é a pedra de esquina, é que dá o esquadro para o edifício ser construído. Ele não apenas é a referência da construção, como também é a pedra que mantém a construção. A pedra angular era colocada nos portais, e ela funcionava como uma cunha. Não sei se você já viu essas construções de pedras antigas, que tem uma pedra que entra como uma cunha ali. Ela que mantém a estrutura. Se você tirar aquela pedra, se você já brincou de monta e desmonta aí, o prédio cai. Nós somos edificados em quem? É Cristo. É Cristo, sendo Ele mesmo aí, esta pedra, o edifício, as estruturas estão em Cristo. A igreja é cristã, nós somos cristãos, os nossos princípios são cristocêntricos. Não é egocêntricos, não é humanocêntricos, não é liberal, não é positivista. É em Cristo. É em Cristo. É Ele que o que estava separado uniu num corpo. É Ele que edifica a igreja. A igreja. 1 Pedro 2, 4 e 6 diz assim: chegando-vos para Ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que põe em Sião a pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê, não será de modo algum envergonhado. De modo algum envergonhado. Jesus, lá em Mateus 16, 18, na declaração de Pedro, ele diz assim, quando Pedro faz a declaração que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo, ele diz assim: mas tu és Pedro, e sobre seu testemunho, sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, a igreja do Senhor Jesus. Ele que edifica a igreja. Pedro, sendo um apóstolo, foi uma das pedras fundamentais, que lançou os primeiros alicerces. O primeiro sermão de Pedro, depois de um tempo de oração profunda, a igreja estava orando, um avivamento acontece. O Espírito Santo desce sobre a igreja na pregação de Pedro. A igreja é chacoalhada. E o que Pedro prega é Cristo. O sermão mais cristocêntrico da Bíblia foi Pedro que pregou. Está em Atos capítulo 2. Final do capítulo 1, início do capítulo 2. Ele termina o sermão. As pessoas falam assim: e aí, o que nós vamos fazer agora? Ele disse: arrependei-vos e sede batizados.
e recebereis o dom do Espírito Santo. Quer ser salvo, tem que ir para a rocha, tem que ir para Cristo, tem que ir para Cristo. Paulo, escrevendo 1 Coríntios 3,11, diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Cristo, é Jesus Cristo. Ainda o versículo 21 de Efésios: no qual todo edifício, você, seu irmão, Paulo, Pedro, Abraão, Moisés, todo edifício, cada tijolinho desse prédio, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor. Ele está dizendo que esse edifício, o corpo místico de Cristo, a igreja, se torna dia a dia a habitação de Deus. Vai culminar lá com o texto de Apocalipse, que Deus mesmo habitará conosco. Hoje Deus habita em nós através do seu Espírito. Mas haverá um dia que a habitação não será apenas espiritual, ela será material, gloriosa. Jesus mesmo habitará conosco. Esse prédio está sendo edificado, é a igreja. Se no Antigo Testamento o templo, feito de madeira e pedra, representava a habitação no meio, nós, pedras vivas, somos edificados em Cristo. Cada um de nós somos pedras e formamos juntos o prédio. Em 1 Coríntios 6,16 diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha o ensino de Paulo. Nossa vocação é elevada, nós somos a habitação de Deus. O que tem saído da minha boca, o que eu tenho falado, o que eu tenho vivido, se eu sou a habitação de Deus, as pessoas veem Cristo em mim, ou o que estão vendo? O que estão vendo da minha vida? E ele termina o versículo 22, somos edificados em Cristo, agora passemos um tempo, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus, no Espírito. Nós somos um tempo, um lugar de habitação de Deus, no Espírito. O Espírito de Deus habita em nós, já somos casa espiritual. O velho homem não pode comandar essa casa espiritual. Em Cristo nós somos edificados. É um processo que vai terminar. Estamos em santificação. O corpo já, o prédio não está pronto. Há novas pedras. O prédio está sendo edificado. Não seja você um tijolo torto. Não seja errado. Que o acabamento seja bom, que seja uma obra do Espírito Santo. Quero lembrando, o que é viver sem Cristo, com Cristo e em Cristo? Sem Cristo, lembra do passado, que nós estávamos completa e paradoxalmente separados da graça de Deus, alienados da sua vontade, da sua aliança, e por natureza mortos em nossos delitos e pecados. Com Cristo, fomos unidos a um corpo, a igreja, cheio de gente com problemas, com defeitos, mas sem elas nós não entramos no céu. É o método de Deus, é o meio de Deus, só tem esse caminho. Você precisa amar a igreja muito. Nunca fale mal da sua igreja, nunca fale mal da igreja de Cristo. Não deixe de congregar achando que alguém foi mau referencial para você. Você está enganado. Porque você não é edificado no irmão, você é edificado em Cristo. E o irmão é parte vital sua. Se ele não estiver bem, você não pode estar bem. Você tem que se importar com ele. Se ele está em pecado, você precisa admoestar. Se ele não congrega, você precisa visitá-lo. Não é o pastor, é você. É você que é corpo vivo de Cristo Jesus.
Ele faz parte de você, ele não é seu inimigo. Ele é seu irmão em Cristo. Se ele tem defeito, ele tem que ser trabalhado, disciplinado, cuidado, para que ele seja curado no nome de Jesus. Nenhuma disciplina na igreja é para matar, é para restaurar. Quem foge da disciplina cai nas mãos de Satanás, ao invés de ficar na cura da igreja. É para ser tratado, é para ser curado. Temos um cabeça, ele que dirige esse corpo. Não é o corpo que dirige o cabeça. Não mudamos a vontade do Cristo. Não excluímos as pessoas. Só o cabeça pode dizer isso. O cabeça diz como as coisas funcionam. No presente, com Cristo, fomos reconciliados, reconectados, apaziguados com Deus e com o nosso próximo. Não há distinção, separação, segregação. Somos o povo de Deus, o povo chegado de Deus, a menina dos olhos de Deus, o qual o Filho dele morreu na cruz do Calvário, derramou um sangue inocente por nós. E em Cristo é a obra que Ele está fazendo, a obra que Ele está fazendo, que vai concluir, estamos sendo edificados. Por isso não preocupe se tem defeitos, estamos em obra, irmão. Quando tem obra, tem cartaz dizendo, estamos em obra. Não desista do seu irmão em Cristo, não desista daquele que está em pecado, não desista das pessoas, não jogue pedra, ame. Estão sendo edificados ainda. E quando a parede está torta, a gente quebra e faz de novo. O edifício tem que ficar bonito, o acabamento tem que ser bom. Tem que ser bom. O construtor não sou eu. Não sou eu. Somos edificados em Cristo. Somos fundamentados no único e no sólido fundamento, Cristo. O Evangelho é Cristo. Vivemos os fundamentos e nos valores iniciais, o ensino, o testemunho dos apóstolos, apontaram sempre para Cristo. Para Cristo. Assim somos um único edifício, não muitos, onde a pedra principal e onde nossas vidas são construídas é Jesus. Você pode ter entrado aqui nessa noite, ou pode estar aí acompanhando agora pelo Facebook ainda, afastado do Senhor. Na situação dos gentios que o texto menciona, sem Cristo, separado da graça de Deus. Mas você entendeu a palavra de Deus nessa noite. Você diz assim, eu quero fazer parte desse corpo. O Espírito Santo gerou no seu coração nessa noite convicção de pecado, arrependimento, e você quer ter uma nova vida em Cristo. Você precisa orar nesse momento, entregando sua vida a Jesus, dizendo para Ele, me coloca no seu corpo, Jesus. Eu quero receber o Senhor para ser meu Senhor, meu dono, meu Salvador, meu cabeça. Me coloca nesse corpo, Jesus. E dizer para Ele, eu quero ser uma pedra do seu edifício. Eu quero ser edificado no Senhor, no nome de Jesus. Nós vamos orar. Antes nós vamos cantar esta canção. Convido você a se colocar de pé. Todos necessitam de graça e
você tenha uma semana abençoada no nome de Jesus. Aconteça o que acontecer essa semana, que você lembre, seu futuro já está garantido. O cuidado do Senhor está aí. Comece a cantar, comece a louvar. Experimente que quer viver uma vida de gratidão e de louvor. E espere um milagre do Senhor. Essa é a minha expectativa de todo dia, de toda semana, porque eu estou vivo. Meu Deus está vivo. Um milagre pode acontecer a qualquer momento. A qualquer momento. Ele é Deus. Amém? Pai, louvado seja o teu santo nome. Te bendizemos, te exaltamos, te agradecemos por esse privilégio que o Senhor nos deu de participar deste culto a Ti, de adoração ao Senhor, de exaltação ao teu nome. Só Tu és Deus. Leva-nos para casa, ó Pai, na certeza que temos um Deus fiel, um Deus de paz, um Deus que nos ama, um Deus provedor, Deus dos milagres. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a nossa oração de gratidão a Ti nessa noite. E agora, amados, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor e as eternas misericórdias do nosso Deus e Pai, e a comunhão, as consolações, a unção e o poder do Espírito Santo de Deus estejam sobre vós, meus queridos, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Vamos adorar o Senhor quando o pastor vai à porta para receber os cumprimentos. Tem poder pra salvar.